nome é Fernanda Dauti, eu sou consultora em design, também tenho uma marca que chama Volta Atelier, que trabalha muitos aspectos disso que a gente vai discutir agora, a gente faz bolsas e acessórios que são feitos com couro de reaproveitamento, descartes da indústria coreiro-calçadista, e também são costurados por um grupo de artesãs que hoje são mulheres refugiadas do Haiti, morando no Brasil. Eu moro em Nova York e é com muito prazer que eu divido esse espaço com o Walter. Fernanda, como está Nova York? Eu estou aqui em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, mandando um beijo para a Gil e para todo mundo que está nos vendo. É muito prazer poder falar contigo, de fazer essa troca. É super importante falar sobre esse tema da sustentabilidade, da regeneração, da economia circular e de como a moda está se adaptando a todos esses padrões que ainda há muito tempo se fala e até chegar realmente no público a gente está sentindo hoje, através das novas gerações, um apelo fortíssimo sobre isso. Então, obrigado também pelo privilégio de estar aqui com você. E eu queria começar a nossa conversa fazendo uma figura, tentando imaginar uma figura, quando a gente começa a falar de sustentabilidade, ainda lá na década de 70, mais ou menos, eu acho que era como se uma superfície de um lago fosse extremamente plácida e lisa e caísse um ponto de referência de peso para criar o primeiro impacto. Então, esse primeiro círculo, ele vai impactar os estudiosos, ele vai ficar na academia, e ele vai demorar um tempo para se expandir, né, até o Rio 92 e as outras consequências que a gente está tendo com relação a essas conferências mundiais, com relação ao clima. E essa palavra foi sendo, então, transmitida a partir de pessoas que realmente vestem essa camisa e começaram a colocar em prática um plano muito maior que hoje eu percebo que está chegando na base do consumo. Então, a gente passou realmente pelos estudiosos, a gente passou pela academia, pelos designers, né, a importância de entender que o lixo é um erro de design, então é muito importante entender isso, e a partir do momento que a gente começa a expandir isso para as marcas, a partir das novas gerações, e principalmente da geração Z e das próximas, que irão cobrar cada vez mais resultados das marcas, né? Nós estamos falando aqui de produtos cada vez mais efetivos dessas marcas, pronunciamentos, transparências, processos e realmente o propósito, né? Então, acho bacana, por exemplo, você tem 2 filhos com idades diferentes e dá para a gente fazer esse pensamento, construir esse pensamento a partir de como esses indivíduos, né, Caetano e Paula, entenderam sustentabilidade, trouxeram isso para dentro de casa, a partir da escola, a partir de experiências, e a gente, na minha geração, que é diferente da sua, né, eu sou mais velho que você, começa, então, finalmente, a perceber a importância disso tudo e a entender que não tem mais volta, né? Sustentabilidade é um novo padrão de qualidade. Então, daqui para frente, ou você inicia um processo, sobe o primeiro degrau, ou então você vai fazer outra coisa, porque eu entendo que, principalmente design e moda, sem esse olhar, sem essa preocupação com sustentabilidade, ele não vai muito longe. Você concorda com isso, Fer? Não, com certeza. E bem que estava falando sobre os filhos, né? A importância. O meu mais velho, que hoje tem 25 anos, foi quem me ensinou a escovar os dentes com a torneira fechada. Ele chegou um dia, ele tinha uns 4, 5 anos, e me olhou fazendo aquilo e disse: mãe, assim, vai acabar a água do mundo. Que amor. E foi com ele que eu aprendi isso. E eu acredito muito nessa relação, assim, com as gerações mais novas. Elas são importantíssimas, né? O que eu ouço da minha filha hoje, né? A Paula tem 15 anos e nosso grande barato é fazer thrift. A gente vai aos brechós e a nossa maneira hoje de consumir moda,
né, é muito através dos brechós, né, que felizmente aqui a gente encontra muitos, e é isso, assim, e a qualidade, né, dessas peças que a gente... Por que elas ficaram, né? Elas estão ali porque qualidade é marco zero para essas marcas, né? E é importante a nossa posição, né, de outras gerações. Eu fico pensando, assim, conversando com a Paula, ela nasceu já dentro de um sistema em que existe o fast fashion, aquilo é natural para eles, né? Então, como eles precisam da gente também para entender que pode se viver sem isso, né? Que a gente pode estabelecer um novo sistema, né? Criar esse novo sistema que a gente está fazendo, é o que a gente está fazendo, né? Está sendo construído, né? Uma nova maneira, né? De pensar a moda, de produzir moda e também de consumir moda, né? Eu acho isso genial, né? Porque, por exemplo, a gente está hoje profissionalmente em dois extremos, né? Eu estou na cadeia, no princípio da cadeia, no início da cadeia, onde é a matéria. Então, eu estou pensando com os fabricantes exatamente através de muita pesquisa, muito estudo, muita gente importante, interessante, discutindo o tema, né, da sustentabilidade, e muita gente acha também que sustentabilidade, quando a gente diz isso, é só ambiental, e não é. Sustentabilidade tem 3 pilares poderosos, na qual a gente ainda acrescenta mais um. Eu, influenciado pela minha guru Ilse Guimarães, a gente fala, assim, do meio ambiente, a gente fala do econômico, né? A gente fala do social e a gente também acrescenta o cultural, porque, de certa forma, preservar as tradições, preservar os fazeres, as histórias das pessoas, também é um meio sustentável de manter a gente quase que anexados a um passado onde a gente já foi sustentável. Eu sempre brinco, Fer, que, por exemplo, de menino, eu sou o último da minha família, né? Assim, de todos os meninos, eu sou o último. Uhum. Eu já era sustentável, porque eu usava a roupa dos meus primos, entendeu? Então, isso era muito normal, e nunca isso foi negativo, nunca teve um impacto negativo, sempre foi bacana até, né? E a gente não sabia que a gente era sustentável. Os mesmos propósitos que as famílias têm, por exemplo, no interior, né? Na questão agrícola, na questão da comida, tem muito essa noção de sustentabilidade. Eu acho que o homem, na sua essência, ele tem essa contrapartida para com a natureza. A gente vê isso muito nos povos originais, de como eles habitam a floresta, de como eles cuidam da floresta e como eles usufruem da floresta. Então, eu acho que isso está intrínseco no ser humano, dentro da gente, numa história ancestral, né? E só que a gente, num determinado momento, a gente se desprendeu disso, porque olha quanta coisa a gente pode fazer, olha a revolução industrial chegando aí, olha a produção, olha o lucro, né? Olha ter um produto novo a cada dia. Quer dizer, tudo isso também é encantador, desvia do caminho, mas é encantador. Mas, nesse momento, é importante essa reflexão para entender que dá para ter moda, dá para ter produto e, ao mesmo tempo, ser consciente com aquilo que você faz através de processos, de escolhas e de uso de materiais, né? Então, por exemplo, aqui, desse lado dos materiais, hoje a gente está buscando processos mais limpos, processos mais honestos, né, onde todo mundo da cadeia, que seja o trabalhador, que seja quem vai vender, quem vai fabricar, tenha uma qualidade de vida e tenha um propósito inerente nisso tudo, né? Uhum. E mesmo aqueles que ainda produzem, a gente incentiva muito a outra cadeia, que é a cadeia do produto, a pensar na modelagem, a estudar a modelagem já com o propósito de o menos resíduo possível, uhum, né? Com muito mais assertividade, através de pesquisa de comportamento, de tudo isso, para errar menos. Acho que o grande foco é errar menos, né? E mesmo assim a gente ainda erra, então a gente se empolga, compra uma cor a mais ou compra uma textura a mais, que para você é muito bom, porque daí, de certa forma, você tem um leque enorme de possibilidades de matérias para criar o Volta Atelier. Então, eu queria que você contasse um pouco mais como você pega esse material que está dentro da indústria e transforma isso, através do design, do carinho, do pensamento, em produtos super desejáveis. Esse foi um grande sonho, assim.
quando eu comecei a volta, porque foi um momento assim onde eu estava indo bastante para a Ásia e não, talvez não nos lugares mais agradáveis, às vezes muitas fábricas e atrás, eu amo a China, amo a Ásia, mas eu comecei a ver atrás das fábricas, assim, montanhas de materiais, assim, resíduos mesmo, sabe? E aquilo começou a realmente me incomodar, eu estava num momento com um filho pequeno, aquela coisa assim, a moda começou, eu comecei a o que está acontecendo? Eu não estava tão feliz. E eu voltei para o Brasil, né, numa viagem específica, depois de ver um riozinho borbulhando, assim, aqueles verdes, assim. E eu falei, gente, e comecei a pesquisar sobre sustentabilidade, sobre circularidade, sobre transparência, coisas que não se falavam muito ainda, mas eu já tinha alguma ideia. Nas pesquisas, Walter, na época, foi um pouco depois de trabalhar contigo e eu tinha muito a pesquisa muito viva dentro de mim e esse entendimento de que havia esse espaço para marcas que pensassem mais nesse sentido começou a florar e me fez pensar muito sobre isso, sobre essa questão dos resíduos. Quando eu estava pensando em mudar aqui para os Estados Unidos, eu criei... eu tive uma experiência com uma marca parecida no Brasil, mas que não foi adiante, não quis trabalhar internacionalização. Então, eu queria a volta, assim, com muita vontade de usar esses resíduos todos. A gente sabe, né, que após uma produção ou uma coleção, são muitos metros, né, descartados de um couro excelente, de um couro bom, que às vezes as marcas não querem nem vender, porque, né, eles não querem ninguém mais usando, querem exclusividade, né. Como eu trabalhei para essa turma, eu consegui, graças a Deus, ótimos contatos, e hoje eu compro resíduos dessas marcas, dessas fábricas e também de alguns curtumes, né? E a gente transforma esses pedaços que são pequenos e muitas vezes não são interessantes mais para a indústria em bolsas que acabam sendo exclusivas, né? Porque a gente consegue fazer 2 ou 3 peças no mesmo... né, num material. Então, eu vou ter uma variedade enorme, como tu falaste, né, de materiais e poucas unidades em cada um deles, né, o que torna o produto bem exclusivo. E isso acaba sendo super interessante, porque é o que a gente quer, não é? Uma Totalmente, peça né? A gente exclusiva. tem vontade que seja só nosso, né? Aquilo que a gente É, contou, aquilo que a gente se identificou. Bom, a Fer falou é. agora há pouco de uma pesquisa e eu sou tão animado que eu cheguei aqui falando e nem me apresentei. Bom, eu sou Walter Rodrigues, eu sou coordenador do Núcleo de Pesquisa e Design do Inspira Mais, que é um salão que fala sobre sustentabilidade, inovação e principalmente de moda, né? Para os materiais. Então, a gente está realmente na base da cadeia. E aí, para criar esse salão, para fazer a curadoria desse salão, a gente faz uma investigação com 2 anos e meio de antecedência de quando aquilo vai chegar no consumidor final, lá na loja. Então, a gente vai analisar política, economia, os fatos culturais, as diferenças e tudo aquilo que acontece que vai, de certa forma, influenciar o comportamento de desejo do consumidor. E aí, a partir disso, a gente consegue construir um caminho mais assertivo para os materiais, né? E a gente fala já há bastante tempo de sustentabilidade dentro do projeto, a gente tem caminhos muito interessantes, e o Brasil é muito importante isso, porque a gente tem essa imagem da floresta amazônica, desses verdes todos, né, da Mata Atlântica, a gente é um continente quase voltado para esse aspecto da natureza, os nossos 8.000 quilômetros de praia, tudo isso acaba impactando numa imagem positiva do Brasil, de necessidade de preservação, de necessidade de cuidado, onde muitas vezes isso não acontece, nos últimos tempos não tem acontecido nada disso, então é muito complicado tudo isso, conviver com tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, nós somos conscientes de que o produto realmente brasileiro, né, seja ele matéria-prima que é exportado para a América Latina e outros países do mundo, ou então o produto final, como o caso da Fernanda, tem que ter esse aspecto de responsabilidade e de propósito, porque, afinal, a gente está sempre conectado com as novas gerações, e é para eles que a gente está construindo esse futuro. Então, quando a gente fala de
de todo o processo do regenerar, por exemplo, e isso, Fer, foi muito importante para a gente na pandemia, porque a pandemia explodiu essa questão, né, do regenerar, da economia circular, e principalmente das nossas escolhas na hora da compra, porque a gente ficou mais seletivo, a gente ficou muito mais pé atrás com o que a gente vai comprar, se realmente eu necessito disso. Então, eu digo que sempre, né, para quem produz produtos de moda, ficou mais complicado, porque antigamente a gente dizia, Fernanda, se você fazer uma bolsa encantadora, que conte uma história, que tenha ali um propósito, bom, já é 80% de garantia que você vai vendê-la com sucesso. Hoje, na realidade, apesar de todos esses atributos, a gente ainda tem que ter uma palavrinha bem difícil, que é, será que eu preciso disso? Eu tenho necessidade disso? A gente se deu conta que a gente não precisa de tanta coisa, né? Exatamente. Então, imagina nós que estamos envolvidos no processo do fazer, do criar, do descobrir. Imagina o consumidor que está em casa, abrindo a porta do closet e dizendo, meu Deus, o que eu vou fazer com tudo isso? Eu acho bacana a gente até estar travando essa conversa de universos tão diferentes, né? Você vive num país de primeiro mundo, que ainda tem muitos encalhes pelo meio do caminho, mas é um país que tem a chance de ter os melhores produtos de todo o mundo. Eu sempre amei ir a Nova York, porque eu acho que o americano compra como ninguém, né? As lojas, quando você visita uma loja em Nova York ou em qualquer lugar dos Estados Unidos, a seleção de produtos é espetacular, porque os caras têm a possibilidade disso tudo e tem quem compra também, que é bem legal, né? E ao mesmo tempo, a gente vê aqui no Brasil ainda o contraste disso tudo, aonde o apelo, muitas vezes, e eu não gosto de falar mal do fast fashion, eu acho que ele é necessário, em alguns pontos ele é muito necessário, porque ele deu chance para a gente que não tinha dinheiro para se vestir, que não se sentia integrado à moda, integrado a partir da possibilidade de comprar roupas com um custo melhor, só que a partir disso, o volume, o lucro, ai, deu certo, que gostoso, vamos fazer e vai virar uma festa. Isso vem da ganância, vem do ser humano que já cresce o olho, né? E quando você está vendo, por exemplo, estabelecer esse parâmetro, né? Porque Estados Unidos, em cada esquina tem uma H&M, em cada esquina tem uma Zara, em cada esquina tem um Uniqlo, né? O impacto dessas marcas de volume é gigantesco na economia americana e eu diria, no planeta. No consumo, né? Consumo, com certeza. No planeta. Mas, por exemplo, na Alemanha isso não é tanto, né? Na Alemanha as pessoas são muito mais responsáveis, né? Ou na Europa, sim. como a gente estava dizendo. Mas o americano, ele ama realmente. Bom, quem não ama? Até eu amo, né? Cada esquina tem uma loja dessa com uma possibilidade que você possa comprar uma coisa bacana. Mas como você vê essa transição, por exemplo, né? A partir desse momento que a gente está ficando um pouco mais respeitoso, no sentido de, será que eu preciso disso?